Algumas conquistas são históricas. Um problema de mais de 30 anos que parecia impossível foi resolvido. Governo do estado e prefeitura uniram forças, atuaram com coragem e desmobilizaram definitivamente a Cracolândia. O trabalho integrado entre segurança, acolhimento e assistência social garantiu o cuidado que devolveu a dignidade a milhares de famílias. Com ações firmes no combate ao tráfico, na favela do Moinho, o centro voltou a pertencer a todos. Isso é fazer história. Governo do estado e prefeitura de São Paulo estão trabalhando juntos e fazendo história na capital. Olá! Vai começar o Link Mulher, o podcast feito para conectar, informar e fortalecer nós mulheres. Hoje a gente vai entender a importância da cirurgia plástica e como ela pode ser uma ferramenta de reconstrução. A gente também vai esclarecer tudo sobre o lipedema, assunto que traz muitas dúvidas. E para bater esse papo especial comigo, eu recebo uma convidada que é referência nacional nesses assuntos. Ela é cirurgiã plástica, mestre pela Unifesp, especialista em reconstrução mamária e tratamento de lipedema, além de autora do livro Perdi Minha Mama e Agora. Seja muito bem-vinda ao Link Mulher, doutora Camila Naif. Obrigada, querida. É um prazer te ter aqui, seja bem-vinda. A gente vai começar esse episódio conversando e explicando um pouquinho sobre a reconstrução mamária. E era um assunto que muitas pessoas tinham dúvida, várias pessoas pediram pra gente também trazer aqui pro podcast. Legal. Quando a gente fala em câncer de mama, muitas vezes a atenção fica voltada apenas para a doença. Mas existe uma mulher por trás, né? E esse diagnóstico acaba afetando muito a autoestima dessa mulher também. Pra gente começar, doutora, o que é a reconstrução mamária? A reconstrução mamária é um ou mais, na verdade, procedimentos cirúrgicos em que a gente vai trazer de volta o máximo possível do que foi perdido da mama da mulher na cirurgia oncológica, que às vezes pode ser feita uma mastectomia, onde se retira toda a mama com a areola, às vezes se preserva essa areola, e às vezes tem algumas cirurgias mais conservadoras, onde é retirada só o tumor, uma parte da mama que tem ali o tumor, e a gente também entra com a reconstrução para trazer uma mama mais harmônica e essa mulher ficar reconstruída e mais feliz com esse resultado. A quantidade que é retirada varia de cada caso? Varia. A indicação da quantidade que vai ser removida da cirurgia da parte oncológica vai ser feita pelo mastologista e vai depender de como que tá esse tumor, de várias características do tumor. E o que a reconstrução mamária representa para uma mulher que passou pelo câncer de mama? Eu acho que é uma etapa a mais do tratamento, né? A gente não olha com questões estéticas para essa cirurgia, de fato faz parte do tratamento, porque a gente vê vários benefícios para essa mulher quando ela faz uma reconstrução mamária, não só em relação à autoestima, mas a gente devolve a feminilidade, porque a mama é um órgão que representa muito para a mulher, né? E quando a gente vê os estudos mostrando os benefícios da reconstrução de mama na qualidade de vida, até assim, em termos de prática de atividade física, diversos benefícios a gente vê que traz para essa mulher. Doutora, essa imagem tá no seu livro. Explica um pouquinho pra gente entender melhor ali o que acontece. Aqui já é a mama retirada, né? Não com a reconstrução. Exatamente. Então, quando a gente vai receber uma paciente que tem um tumor, que vai fazer uma programação de uma cirurgia para tirar esse tumor, a gente vai ver como que vai ser essa retirada. Se vai ser total da mama, se não vai. E aí, dependendo do que for programado pelo mastologista, a gente vai programar a nossa reconstrução. Então, nesse caso aqui dessa foto, foi retirada a areola, uma parte da pele e toda a glândula mamária. Então, a gente vai pensar nessa reconstrução em tentar devolver todas essas camadas que foram perdidas. Na maioria das vezes, a gente não faz isso em uma cirurgia só. Ah, entendi. Precisa de algumas etapas. É um processo, né? Quais são os principais medos que você percebe nas pacientes quando recebe a notícia de que vão retirar a mama? Eu acho que o início, o maior medo é realmente da doença, né? Da expectativa da vida, da agressividade desse tumor, o que vai realmente acontecer. Mas tem muitas pacientes que às vezes até não olham tanto para esse lado e ficam muito olhando para a questão da mama. Sim. Que realmente demonstra o quanto que é importante para a mulher
esse órgão, né? Em relação à feminilidade, à maternidade, à sexualidade. Então, assim, são muitas coisas que a mama representa e a paciente fica com muito medo porque ela não consegue nem se imaginar sem aquele órgão, né? Sim. A reconstrução mamária pode ser realizada em todos os casos? Quase todos, tá? Hoje em dia a gente vê que a maioria dos casos é possível ser realizada, mas infelizmente a minoria das pacientes são reconstruídas ainda, né? Doutora, e qual é o melhor momento para realizar a reconstrução? Como é definido o melhor momento? Existem duas possibilidades. A gente pode fazer uma reconstrução imediata, ou seja, na hora que foi retirada a mama, a gente já vai fazer a primeira etapa da reconstrução. Ou a gente pode fazer a reconstrução tardia, que é quando, como se fosse naquela foto, a paciente ali foi retirada a mama e ela ficou com a cicatriz e ficou sem mama por algum tempo até programar essa cirurgia mais tardiamente. O ideal hoje em dia é já fazer a primeira etapa, pelo menos, junto à mastectomia, porque a paciente não vai ter tanto a sensação de perda quanto uma paciente que não é reconstruída imediatamente. Entendi. Né? Acaba que a gente vê que a exigência dessa paciente em relação ao resultado é um pouco maior, porque ela não teve a experiência de fato ficar totalmente sem nada. Ah, sim. Então a expectativa em relação ao resultado cirúrgico, até a parte estética, ela é maior. Mas, de fato, para a paciente é melhor fazer a reconstrução imediata, quando possível. Mas uma paciente que fez a retirada da mama há muito tempo atrás e às vezes não tinha acesso à reconstrução, não interfere o corpo, não acontece nenhuma mudança no corpo que impeça ela de realizar mais tarde? Nenhuma, né? Ah, legal. Existem algumas questões técnicas que às vezes vão restringir opções cirúrgicas ou até disponibilizar novas opções cirúrgicas para essa paciente que vai fazer a cirurgia tardia, e vai depender do corpo da paciente a gente examinar e ver para ela qual que vai ser o melhor tratamento cirúrgico no caso dela, mas todo mundo que fez há muitos anos a mastectomia ou qualquer outra cirurgia, só tirou uma parte e não tá ali satisfeita com o resultado, pode fazer a reconstrução mamária. Ah, é bom saber, né? Porque é reconfortante você saber que ainda tem solução. E o que mais evoluiu na reconstrução mamária nos últimos anos? Eu acho que, primeiro, realmente o acesso, né, o conhecimento das pacientes que elas podem fazer a reconstrução. Segundo, já tem alguns anos que a gente tem implantes mamários no mercado, mas vão surgindo cada vez mais novos, mais modernos, telas, matrizes, que são ferramentas que a gente utiliza para a reconstrução mamária, mas a gente sabe que mesmo com esses novas tecnologias que vão surgindo, o tecido autólogo, que significa o nosso próprio tecido, quando a gente pode usar o nosso próprio tecido do nosso corpo para reconstruir a mama, ainda é o padrão ouro, porque é o que vai trazer mais semelhança em relação à textura, ao toque, sim. à maciez da mama. E faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Existe um momento do tratamento que costuma ser especialmente emocionante para as pacientes? Acho que existem alguns. Eu acho que muitas pacientes se emocionam na hora da cirurgia. Então, por exemplo, ontem eu fiz uma cirurgia, que eu acho que é a cirurgia mais linda de reconstrução mamária que tem. E a paciente, antes da cirurgia, ela estava chorando de emoção, de felicidade. Fazia 10 anos que ela tinha feito a mastectomia. Então, ela ficou muito emocionada por agora realmente conseguir fazer a cirurgia. Ela não pôde ter feito antes por uma questão de saúde, e aí agora ela conseguiu. Então, às vezes, até antes da cirurgia é muito emocionante. Aí no pós-operatório, quando a paciente, quando já tá sem os curativos, já tá de pé, já tá e se olha no espelho, também é um momento muito emocionante. Mas eu acho que às vezes assim, que eu acho que é mais surpreendente para a paciente também, é quando a gente termina a última etapa. Tipo, que é geralmente a reconstrução da areola e da papila. Né? Tanto a questão da cor, quanto a questão da projeção da papila, que a gente fala que é a cereja do bolo. Então, quando a gente coloca essa cerejinha do bolo e finalizou a última etapa, assim, nossa, elas ficam muito emocionadas. Vamos colocar a foto da auréola, Gabi, pra gente ver, e depois também quero saber da técnica que a gente viu no seu livro, para você explicar um pouquinho também para as pessoas conhecerem outros tipos de técnica que existem e ficarem por dentro do procedimento. A foto é a outra
Vamos esperar. Aí, ó. Aqui, né? Então, o que que a gente costuma fazer para... Existem algumas técnicas para a gente reconstruir, tá? A areola e a papila, né? Então, geralmente, a gente primeiro faz a papila, que é para dar realmente a projeção. Então, ela tem de volta de verdade, assim, em 3D, sabe? Se ela colocar uma camiseta sem sutiã, vai aparecer ali, tipo, o mamilo. E depois, o que eu considero padrão ouro para coloração é realmente a pigmentação, né? Sim. Que é como uma tatuagem mais específica, que dura mais. E quem é especialista nessa tatuagem deixa, assim, bem parecidas as Bem duas real, areolas, né? bem real. Quem não reconstrói a papila cirurgicamente, dá para fazer também a tatuagem 3D. Olha que Então, legal. visualmente, parece que tem ali um relevozinho. Sim. Mas eu particularmente gosto de fazer, de fato, para ficar bem real, Nossa, que assim. legal. Fica muito bonito. E a outra imagem pra gente entender essa técnica? Pra você explicar um pouquinho pra gente essa. Então, essa cirurgia aqui, né, que eu, como eu falei pra vocês, que é padrão ouro em relação à qualidade, quando a gente vai retirar do próprio corpo, né, um tecido semelhante à mama. Então, aqui, quando a paciente, a gente fala que a paciente tem um abdômen doador. Então, a paciente que não tem sobra de pele, não tem aquela pochetinha, não tem indicação para essa cirurgia. Sim, né? Se ela for muito magra, não tem indicação. Geralmente são pacientes que já tiveram filhos, então tem uma certa flacidez abdominal. E a gente usa a própria cicatriz da cesárea estendida, que é a cicatriz da abdominoplastia clássica, né? E aí a gente faz a retirada desse tecido, a camada toda junto com a gordurinha, e a gente pega os vasos que estão aqui, e eles vão lá para cima, para a região onde, né, não tem a mama, e aí é feita uma nova mama. E é para ligar, né, juntar esses vasos e nutrir esse retalho, é necessário o auxílio do microscópio. Então, a maioria dos cirurgiões que fazem essa cirurgia são microcirurgiões. Nossa. São cirurgiões plásticos, microcirurgiões. Então, não são raros. Sim, verdade. Né? Mas assim, o resultado é que fica maravilhoso, porque a paciente fica feliz com o abdômen, fica feliz com a mama. É completo, né? E é uma mama que fica macia, fica muito real. Aí você falou que pode, às vezes, até corrigir a outra mama se tiver caída, pode aproveitar também. Pode, com certeza. Na maioria dos casos, precisa fazer uma simetrização. Pra ficar bem parecido. Pra ficar bem parecido. A medicina é muito linda, é incrível, né? Nossa, incrível. Doutora, qual o maior mito que você gostaria de desmistificar sobre a reconstrução mamária? Eu acho que, assim, tem muitas pacientes que ainda têm muito medo da reconstrução mamária, como se fosse... Eu entendo, acho muito válido esse medo, porque elas passaram por outros processos já do câncer. Então, às vezes, a pessoa fala assim, não, eu não quero mais problema, eu já resolvi o câncer, eu já me curei, então, né? Mas a gente sabe que quando a gente vai fazer uma cirurgia programada, eletiva, para reconstrução de mama, a gente vai sempre procurar o cenário ideal, vai otimizar a paciente, vai ver como que tá a saúde, vai ser com condições de muita segurança. E que isso vai trazer benefícios para paciente. Tem pacientes que falam, eu já sou mais velha, eu já sou separada, eu já nem ligo mais, eu já nem uso biquíni. Mas não é só sobre isso. Então, muitas coisas são devolvidas para a paciente que nem ela imagina. E depois que ela recebe essa reconstrução, ela percebe. Então, eu acho que ter coragem para fazer a reconstrução vale muito a pena. Porque é um procedimento muito seguro, né? Independente da técnica. E traz muitos benefícios para a mulher. Às vezes a gente se acomoda até com medo, né, com a insegurança de mudar, só que a gente sabe o impacto que tem, né? Exato. A falta que faz, como afeta a autoestima, e ela poder ter acesso, a paciente poder ter acesso a essa reconstrução, vai melhorar a vida dela como um todo, né? Ela vai se sentir mais segura, mais confortável. Então, muitas vezes eu vejo que isso é de nós mulheres. A gente se acomoda, fala, não vou mexer com isso não, já acostumei a ficar desse jeito. Mas a gente não deve se acostumar com uma coisa que não faz bem a gente, que afeta a gente negativamente de alguma forma, né? Exatamente. Vamos falar agora sobre o livro. Como surgiu a ideia de você escrever o livro Perdi Minha Mama e Agora? Então, esse livro surgiu, e na verdade ele é um produto do mestrado que eu fiz na Unifesp, né? E aí a gente observou que não existe para as mulheres, para essas mulheres que têm câncer de mama, que é um volume muito alto de mulheres, um manual informativo sobre a reconstrução, na parte técnica mesmo, né? Existem alguns livros mais da parte filosófica, de histórias pessoais, mas explicando.
Então, diante da minha tese de mestrado, surgiu esse produto, que foi esse livro, que na verdade eu fiz para realmente entregar livremente para as mulheres. Quem quiser comprar, ele fisicamente ele existe em editora, mas quem quiser ter acesso livre, pode me solicitar que eu encaminhe o PDF. E eu acho que quando o conhecimento, né, é uma ferramenta muito poderosa. Sim, demais. Quando a pessoa entende como que funciona, o que que de repente pode criar também essa coragem que às vezes falta, né? Verdade. E quais foram as principais dúvidas das pacientes que te inspiraram nessa obra? Eu acho que realmente, as pessoas nem imaginam como que é feito, né? Como que são feitas as possibilidades de cirurgia. Às vezes tem paciente que tem, por algum motivo, uma questão de que não quer colocar prótese, não quer colocar um material estranho no corpo, ou acha que a cirurgia vai ser mais longa e mais sofrida do que a cirurgia que já foi feita. Geralmente isso nas reconstruções tardias, né? Então eu acho que quando a gente põe outras possibilidades para a paciente, e ela vê que tem uma gama de possibilidades para melhorar essa mama que ela perdeu, ela consegue, de fato, ter essa decisão de reconstruir. Você acredita que ainda existe muita falta de informação sobre a reconstrução mamária? Sim, muita. E é muito importante, né? Eu falo que o Link Mulher, a gente leva essas informações e quanto mais... Você pode compartilhar com uma amiga que você nem sabe que tem essas dúvidas e às vezes conhece alguém, né, que esse assunto vai ser importante, que esse tema vai ser muito esclarecedor. Então já vai encaminhando esse episódio para todo mundo que você conhece, que ele chega na pessoa certa, né, doutora? Sim. O acesso à informação pode mudar a forma como uma mulher enfrenta o tratamento? Com certeza. Eu acho que informação realmente é a chave, assim, é tudo que vai trazer segurança para a pessoa conseguir tomar as decisões, seguir em frente, seguir as orientações médicas, né? Entender também do porquê que às vezes a gente coloca algumas questões para a paciente se preparar para essa cirurgia para ter o melhor resultado. Eu não conhecia tão bem antes da nossa conversa e eu vejo isso, que quando você sabe que tem como reparar, deve ser mais confortável passar pelo processo sabendo que, eu consigo recuperar minha mama, né? Não vou perder minha mama de forma completa. E essa informação é muito importante, porque muita gente pode ter um medo muito maior de passar pelo processo, justamente pela falta de informação, né, doutora? Com certeza. O que toda paciente deveria saber logo após receber o diagnóstico de câncer de mama? Desculpa. O que toda paciente deveria saber logo após receber esse diagnóstico do câncer de mama, que vai precisar retirar a mama, uma coisa que você acha de fundamental importância saber? Precisa saber o prognóstico, né? O que significa isso? É como que está esse tumor e quais são as possibilidades e maiores chances do que vai acontecer dali para frente em termos oncológicos mesmos. Então, a maioria dos tumores, eles são curáveis. Então, toda paciente que faz um diagnóstico precoce, a chance de cura é altíssima. Então, isso é uma coisa que a paciente tem que entender muito bem para ela olhar para o futuro, porque às vezes ela fica com tanto medo, às vezes medo da morte, né? Falar, meu Deus, o que vai acontecer agora com a minha vida? E calma, você fez diagnóstico precoce, vai ficar tudo bem, você vai operar, e aí é importante a paciente saber se as condições que ela tem, ela é uma candidata a fazer a reconstrução de mama imediata, porque aí ela vai atrás. Muitas pacientes não fazem a reconstrução de mama imediata, às vezes, exatamente pela falta de informação. Aí depois que ela sabe, eu podia fazer uma reconstrução de mama, e faz tardia. Sim. Sendo que já podia ter feito uma primeira etapa. Verdade. Né? Qual foi o retorno, doutora, mais emocionante que você já recebeu de uma paciente? Olha, difícil lembrar assim, eu lembro de alguns, mas eu acho que são esses das pacientes que às vezes elas têm tanto medo, que às vezes elas não se olham no espelho em casa. Olha. E às vezes eu pergunto, quando elas chegam, e aí, tá gostando? Doutora, eu não sei, eu nem olho. Gente. Aí eu falo assim, não, então vem cá que agora a gente vai olhar juntas. E aí a gente vai pro espelho, e aí vem uma surpresa muito boa. Então, acho que essas pacientes que às vezes têm esse medo que a gente vê juntas pela primeira vez, é bastante emocionante. Nossa, deve ser muito emocionante. E se você pudesse deixar uma mensagem para mulheres que estão vivendo esse momento agora, qual seria? Eu acho que assim, tenham muita força. Eu sei que vocês têm além do que a gente pode imaginar, mas tudo que vocês desejarem em relação à mama,
que às vezes poderia parecer um sonho, às vezes pode não ser, pode se tornar uma realidade. Então, não deixe de pesquisar, de ir atrás da sua vontade, de como você realmente quer que fique sua mama depois do seu tratamento, ou até durante esse tratamento, porque existem infinitas possibilidades, e eu acho que é isso. Doutora, a gente vê que muitas vezes é um assunto meio banalizado a cirurgia plástica, principalmente, acho que vindo dos homens, assim, que acham que cirurgia plástica, ela é só estética, que é só autoestima, que é uma bobagem, que deveria ficar em segundo plano. Como é que você enxerga a cirurgia plástica? Agora, não falando só da reconstrução de mama, ela numa forma geral, como você enxerga a relação da cirurgia plástica com a autoestima? Tem uma relação direta, né? Mas é uma questão que a gente precisa realmente tomar muito cuidado, porque para algumas pacientes, quando é bem indicado, a gente vê o motivo, por que a paciente quer fazer aquela cirurgia, a gente entende, a gente pergunta muito dessa história, dessa vontade, da expectativa de resultado. A gente consegue observar que realmente está bem indicada aquela cirurgia plástica para paciente. Mas a gente vê muitos casos em que, às vezes, o problema, a paciente quer que a cirurgia plástica resolva um problema dela que não é esse o caminho. Acaba descontando ali na Exato. estética. E se eu fizer uma cirurgia plástica, pronto, eu vou ficar feliz, e daí esses meus problemas, eu não vou mais dar bola para eles, e não é bem assim. Então é uma coisa, por isso que a gente precisa fazer uma consulta bem detalhada com a paciente, mas quando a gente vê que é uma cirurgia bem indicada, às vezes a autoestima muda muitos setores da vida que nem a própria paciente imaginava. Verdade. E essa cirurgia, principalmente quando fala de estética, para emagrecer, abdominoplastia, uma lipo, eu vejo muitas pessoas acharem também que é a solução, né, que vai fazer e tá tudo certo, mas esquecem que tem que ter uma mudança de rotina, colocar uma atividade física. E quando você realiza esse procedimento e leva para sua vida, que você tem que ser mais saudável, aí é um ganho maravilhoso, né? Essa mudança de vida para melhor, para um foco na saúde, aí é maravilhoso. Aí a paciente entendeu, né, doutora? É isso que a gente sempre busca, né, passar para a paciente na consulta, porque o que vai trazer o melhor resultado vai ser o estilo de vida. A cirurgia, às vezes, ela serve até como um gatilho positivo da paciente falar, nossa, como eu quero fazer a plástica, eu preciso emagrecer, senão a doutora não vai me operar. Aí ela vai, começa, muda o estilo de vida, faz a cirurgia, fica linda, e a gente sabe que esse resultado só vai ficar mais lindo se ela fizer a parte dela também. Que é muito importante. O que uma mulher deve observar antes de escolher um cirurgião plástico? Olha, a primeira coisa é ver se ele é cirurgião plástico. Hoje em dia a gente vê muitas coisas, né, pela internet, então eu acho que é importante a gente ver as fontes de forma adequada, ver a formação do cirurgião, se é muito fácil, é só entrar no site do CREMESP, no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e aí sim marcar a consulta com alguém que, hoje em dia, como tem as redes sociais, eu acho que elas têm as coisas positivas e as coisas negativas. Mas o positivo, às vezes, você olha o jeito ali do médico, vê se gosta, se tem a ver com o seu estilo, que geralmente o médico acaba comunicando um pouco nas redes, né, como que é o perfil. Procurar indicações também é sempre bom, né? Pacientes que foram, que fizeram a consulta com esse médico, eu acho de fundamental importância tirar alguma dúvida. Com certeza. Porque, igual você falou, hoje nas redes sociais tem muita gente também que vem de gato por lebre. Exato. Então é bom sempre ter esse respaldo. Agora vamos entrar no nosso outro tema, que é o lipedema, a doença que muitas mulheres não sabem que tem. Afinal, doutora, o que é o lipedema? Então, o lipedema é uma doença crônica, inflamatória, que tem um caráter hormonal e genético importante, que acomete cerca de 1 a cada 9 mulheres. Então, tem muitas pessoas que têm lipedema. Ultimamente tem sido mais falada essa doença, apesar de que ela já foi descrita há muitos anos, mas ela foi esquecida. E aí, nos últimos anos, tem se falado mais, ainda tem pessoas que não sabem se realmente é verdade, se existe, mas de fato existe. É uma doença complexa, ela é crônica, mas ela tem tratamento. E o melhor dos mundos é fazer o diagnóstico precoce para evitar a progressão da doença. Agora, esse diagnóstico ele é difícil, e eu pergunto porque outro dia eu vi a Yasmin Brunet falando que ela teve o lipedema, ou tem, e que
um mendigo falou dela, da aparência dela, falou, não, mas é linda, mas a perna tá muito inchada, muito grossa, tem que olhar isso. E aí que isso despertou ela pro diagnóstico. Então esse diagnóstico é difícil, e é difícil também, vou juntar duas perguntas, é difícil a paciente desconfiar dele para procurar um médico, perceber que o corpo tá dando sinais? Eu acho que assim, não é fácil mesmo fazer o diagnóstico. Em alguns casos são mais fáceis. Por que é difícil fazer o diagnóstico? Porque é um pouco difícil, dependendo do corpo da paciente, distinguir se aquela gordura ela é de lipedema ou se a pessoa tá com sobrepeso ou obesidade. Entendi. Né? Então você tem que perguntar a história clínica, ela é muito importante, a história da paciente. O diagnóstico ele não é feito por um exame. Então, quem não entende de lipedema, não tem como pedir um exame e ver, é lipedema. Olha aí, dificulta então. Dificulta. Então, precisa realmente entender, perguntar todo o histórico da paciente, como que foi esse desenvolvimento dessa gordura que tá te incomodando, quando que apareceu, se tem dores, se tem roxos, outros sintomas associados, existem doenças associadas muito comumente ao lipedema. E, na verdade, qual que é o diagnóstico? Ela é uma gordura que ela não responde a déficit calórico como uma gordura normal, de quando a gente está acima do peso. Está acima do peso, está fazendo déficit calórico com a dieta, você vai emagrecer. Sim. A gordura do lipedema ela é resistente, então a pessoa que está fazendo uma dieta e começa a emagrecer, ela percebe que as outras áreas do corpo dela começam a ficar magrinhas, fininhas, e a perna não responde da mesma forma, entendeu? Ela é focada nas pernas mesmo? Pode acometer as pernas, coxas, quadril, até a parte inferior do abdômen e braços. E o que diferencia de outras gorduras comuns é dor e o roxo que você falou? Isso, mas não é todo mundo que tem. Entendi. Olha, complexo, é um diagnóstico complexo. Não é todo mundo que é obrigado então, a ter. quais seriam os principais sinais de alerta? Eu acho que os principais sinais de alerta é realmente quando a paciente tem sintomas, né, tem a sensação de peso, de inchaço, mas não é aquele inchaço de linfedema, que é uma outra doença, que é um problema linfático, e quando ela até pode observar a família. Então, quando a menina ela é jovem e ela ainda não apresentou o lipedema, mas vamos supor, ela vai apresentar no futuro, ela tem lá seus 12 anos, e vê que a mãe tem, a avó tem, a tia tem, alguém da família tem, ela precisa ficar já, assim, ligada. Atenta, né? Atenta se ela começar a ganhar peso e ver que tá se acumulando muito nos membros. E procurar um profissional. Algumas conquistas são históricas. A segurança da capital ganhou um reforço inédito. A integração entre o Muralha Paulista e o Smart Sampa criou o maior sistema de vídeo monitoramento da América Latina. Já são mais de 89 mil câmeras inteligentes integradas e mais de 15 mil criminosos presos. Com tecnologia e inteligência, os índices de roubos e furtos são os menores já vistos. Isso é fazer história. Governo do Estado e Prefeitura de São Paulo estão trabalhando juntos e fazendo história na capital. Tem alguma influência hormonal? Tem uma influência hormonal, tanto que aparece, geralmente, na menarca, que é quando a menina menstrua. Então, é muito difícil a gente ver na infância. Não é impossível, eu já atendi crianças com lipedema, mas a maioria das crianças que apresentam lipedema, antes da puberdade, elas têm obesidade, tá? Então, uma criança que já tá acima do peso, e aí apresenta o lipedema. Porque a maioria dos casos é depois que você tem um estímulo hormonal, e geralmente a maioria dos casos é na menstruação. Mas pode apresentar depois que engravidou, pode apresentar até depois da menopausa, pode apresentar depois que começou a usar anticoncepcional. É importante saber. Agora a gente vê falando muito de mulheres. É uma condição que afeta homem também, ou é só mulher? Olha, é igual o câncer de mama, eu falo. É uma doença de mulher, tá? Não é que não existe homem com câncer de mama, existe. Sim. E também existe homem com lipedema. Mas os homens que têm lipedema também provavelmente carregam essa carga genética e têm obesidade associada. Ah, entendi. Porque a obesidade, ela predispõe o homem a transformar o hormônio dele de testosterona em hormônio feminino, pela enzima aromatase, que é muito presente no tecido gorduroso. E aí, isso vai ser o gatilho para ele desenvolver o lipedema. Mas é muito, muito raro em homem. Olha, tá? Ai, a gente não dá sorte com algumas coisas, né, doutora? Agora, quais impactos emocionais você observa nas pacientes que têm o lipedema?
Nossa, são impactos importantes, assim, de frustração, Também sabe? mexe com a autoestima? Mexe muito com a autoestima, porque é uma questão, assim, da pessoa não usar shorts, da pessoa não conseguir colocar bota, não conseguir usar certas sandálias. E além de, assim, a gente mora num país tropical, que é um país que tem uma cultura de muita valorização do Sim, corpo. demais, né? Demais, né? E cada vez mais. Cada vez pior. Até de uma forma um pouco exagerada. E então, assim, uma pessoa que não tem coragem de colocar um shorts, de não colocar um biquíni, por conta do aspecto das pernas, né? Além da dor, que muitas pacientes, a maioria, tem realmente uma sensação de peso, de dor, de desconforto, roxos que aparecem espontaneamente. E aí, a gente tem pacientes que são mais sedentárias, que não cuidam muito da dieta, que realmente não ligam muito, às vezes, para isso, mas a gente tem pacientes que fazem de tudo, que já fizeram de tudo, falam, nossa, eu faço dieta, eu faço academia muito mais do que a Nada minha amiga que tem uma funciona. perna linda lá, eu não sei o que acontece. E é até desanimador, né? Você É vai perdendo a desanimador. vontade de ir. Completamente, você fala, eu não entendo o que eu tenho. Aí agora, pelo menos com, né, essa divulgação maior da doença, colocando nome, as pessoas conseguiram, apesar de ter o diagnóstico não ser uma coisa legal, porque é uma doença crônica, pelo menos elas já sabem o que elas têm e já sabem que existem profissionais que podem ajudá-las a controlar. Você falou aí dessa interferência, né, hormonal, que na puberdade aparece muito, e aí você falou sobre isso, de ter vergonha de usar um short, e é uma fase que a gente está se formando, né, como mulher, que os julgamentos, eles acabam influenciando muito a nossa vida, então eu fico imaginando realmente o impacto emocional da autoestima e o problema disso na formação dessa mulher que vai crescer com inseguranças. Sim. E aí tá a importância do diagnóstico, do acompanhamento, da escolha de um médico eficiente, né, doutora, que faz Sim. toda a diferença para fazer esse certeza. diagnóstico correto e começar a tratar o mais rápido possível. E falando em tratamento, quais são os tratamentos disponíveis atualmente para o lipedema? Então, assim, atualmente a gente ainda não tem, falta muita publicação, falta muito estudo, né? Apesar de estarem saindo cada vez mais estudos, porque tudo muito novo. Mas o que a gente tem comprovado que melhora esse controle do lipedema? Uma alimentação anti-inflamatória, que eu não gosto muito de falar anti-inflamatória, porque tudo inflama, então se falar que é anti-inflamatória é meio forçado, mas uma alimentação saudável, baixa em carboidratos, tá? Que não tenha industrializados, com baixo teor de sódio, que não tenha gorduras ruins. Essa alimentação a gente sabe que ajuda no lipedema, mais do que uma alimentação qualquer de déficit calórico, porque o problema é inflamatório, não é déficit de caloria. Então a gente tem que deixar a vida o menos inflamada possível. Então esse pilar alimentar, ele realmente é bem documentado. Uma outra questão é a compressão, é a gente usar meias elásticas de compressão. Estão desenvolvendo, assim, algumas leggings que também vão ser muito positivas para esse tratamento, porque a gente sabe que apesar de não existir um linfedema, ou seja, um edema verdadeiro, líquido livre realmente na perna, a gente usando essa compressão, a gente melhora esse retorno venoso, diminui proteínas inflamatórias que ficam ali sinalizando para esse depósito de gordura. Uma outra coisa que faz parte do tratamento que ajuda é uma fisioterapia especializada, tá? Que vai fazer drenagens especializadas. A própria bota pneumática, que também tem a ver com essa questão de compressão e drenagem, vai aliviar aí muitos sintomas, melhorar a qualidade de vida. Essa é dos jogadores, uma que vai inflando assim? Sei. Essa mesma. Atividade física, a prática de atividade física é super importante. Inclusive fazer musculação é importantíssimo. Porque quem tem lipedema não tem um problema só na gordura, tem um problema também na questão muscular, que existe uma dificuldade maior do que pessoas que não têm para ganho de massa magra. Então é super importante fazer musculação. E a gente tem a cirurgia redutora de lipedema, né? Então, existem outras terapias que são abordadas, que são utilizadas por profissionais que têm estudado lipedema, mas que ainda não estão comprovadas, é off-label. É assim, a gente utiliza baseando no que a gente sabe da fisiopatologia. Então, a gente tem um entendimento daquela doença. Então, eu acho que um medicamento ou uma vitamina pode melhorar o lipedema. Mas se não fizer essa questão dessa mudança de estilo de vida, você não vai ter resultado. E a cirurgia, ela realmente remove
É a única coisa que remove, retira as células de gordura doentes, né? Mas a gente não pode fazer cirurgia em quem não fizer esse tratamento clínico conservador também. Entendi. Porque senão a gente inflama mais o paciente. E faz sentido mesmo. Agora, fazendo a cirurgia, tem chances dele voltar do lipedema? Tem chance dele voltar. Na verdade, não é que ele não vai sair 100%, porque a gente não tira 100% das células. Vai reduzir essas células de lipedema, e se a paciente não continuar com o estilo de vida adequado, orientado pelo médico, as células remanescentes, as células que sobram, elas vão se proliferar. Então, ela vai voltar a ter sintomas, vai voltar a crescer o membro, enfim. Então, precisa realmente fazer as duas coisas juntas. Não é todo mundo que precisa da cirurgia, mas quem fizer cirurgia precisa mudar o estilo de vida. Agora, curioso, você falou que às vezes a paciente vai na academia e não vê melhora, só que às vezes a melhora ela é até silenciosa, né? Igual você falou que uma das formas de tratamento é justamente a musculação para fortalecer. Então, a gente tem que entender que o exercício físico, por mais que não esteja com esse outro problema ali, mas a atividade física vai fazer bem para a saúde como um todo, né? De uma forma geral. De uma forma geral. Então não desanimem, viu? Não desanimem. Qual é a importância desse acompanhamento multidisciplinar? É, de fato, você conseguir atuar em todos os pilares que podem piorar esse lipedema. Então, como são muitos pilares, a gente não consegue uma especialidade só fazer esse tratamento total, né? Claro que cada vez mais a gente tenta colocar de uma forma prática na vida da paciente, para ela conseguir ter esse acompanhamento, porque também é complexo para uma paciente ter que passar em um monte de profissionais. Então a gente tenta, né, ter uma abordagem mais prática, mas porém efetiva, mas de fato vai exigir ali um conjunto de especialidades para a gente conseguir tratar globalmente essa paciente. Ah, legal. Doutora, a gente está chegando na nossa reta final e agora a gente vai para o nosso bate-bola. Eu vou te fazer algumas perguntas e aí você me responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça, beleza? Tá bom. Preparada? Preparada. Começando. Uma palavra que define sua profissão. Dedicação. Reconstrução mamária é... Fundamental. Amei. Autoestima é... Saúde. O momento mais emocionante que você já viveu no consultório. Mais emocionante. São tantos, né? São tantos. Acho que isso é difícil de lembrar, assim. Mas está mais relacionada à reconstrução mamária ou alguma outra? Sim. Reconstrução mamária. Uma mulher que te inspira. Uma mulher que me inspira. Olha, uma mulher que me inspirou, não, nem sei o que eu falo. Deixa eu pensar. Pode pensar. Que é uma pergunta complexa. Eu acho que é a mãe, né? A mãe sempre inspira a gente. Verdade. O maior mito sobre cirurgia plástica. Que é uma cirurgia estética. Um conselho para quem está enfrentando o câncer de mama. Força, porque você consegue e não desiste dos sonhos das próximas etapas. Um conselho para quem suspeita ter lipedema. Procura um profissional que entenda da sua doença. O que as pessoas mais se surpreendem quando te conhecem fora do consultório? Tem gente que acha que eu sou super séria. E aí, quando me conhece fora do consultório, fala, nossa, eu te achava tão séria, doutora. É o ambiente, né, doutora? Uma característica que toda mulher deveria valorizar mais em si mesma. Sabedoria. E por último, o que significa cuidar de mulheres? Olha, eu acho que significa... A gente tem, como mulher, né, eu acho que a gente tem um pouco mais de... A gente consegue mais se colocar, assim, na posição, né? Claro que nem sempre em todas, mas acho que quando a gente se identifica com a paciente, e eu sou realmente, assim, especialista em doenças de mulher, né? Então, eu acho que a questão, a gente consegue visualizar a dor por trás, não só aquela dor física do problema, mas a dor mental, a dor do cansaço, da exaustão de estar lidando com aqueles problemas. E de ter que lidar com tantos problemas ao mesmo tempo, né, doutora? Porque nós mulheres, a gente tem que pensar em tanta coisa, e manter a autoestima boa também, cuidar da casa, cuidar do trabalho, é tanta coisa que às vezes a gente
Até acho que vai enlouquecer, né, doutora? É muita coisa. Muita coisa. Ó, queria te agradecer muito, doutora Camila, pela presença aqui no Link Mulher. Foi uma honra te receber aqui. A gente teve uma conversa super esclarecedora, importante, cheia de informação e de muito acolhimento também. Queria pedir para você passar para quem está assistindo a gente agora o seu Instagram, a forma que eles têm de te encontrar e de te pedir também lá o livro por direct. Passa aí pra gente o nosso Instagram. É o seu Instagram. @DRA Camila Knife. Aí, ó, vocês já podem procurar ela e acompanhar também mais informações, né? Porque informação nunca é demais. Muito obrigada, volte sempre. Amei te ter aqui. Também, muito obrigada. E você que está assistindo, já deixa o seu like e compartilha esse episódio com o máximo de pessoas possíveis. Esse é um episódio muito importante não só para nós mulheres, mas para os homens também entenderem um pouquinho mais sobre a reconstrução mamária. Ele pode levar essa informação também para outras mulheres que estão passando por essa situação, por esse momento. Então compartilha com o máximo de pessoas possível e eu te espero no próximo episódio do Link Mulher. Um beijo! Algumas conquistas são históricas. Juntos, Governo do Estado e Prefeitura de São Paulo realizam programas habitacionais para garantir um teto digno a quem mais precisa. Com os programas Casa Paulista e Pode Entrar, já são quase 17 bilhões de reais investidos e mais de 100 mil novos lares. A garantia de ter segurança e moradia digna muda vidas. Isso é fazer história. Governo do Estado e Prefeitura de São Paulo estão trabalhando juntos e fazendo história na capital.